Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este tempo específico do qual nós denominamos um tempo de palavra e oração. Nós estamos aí praticamente no meio da semana e o nosso objetivo aqui é termos um tempo de oração e reflexão na palavra do Senhor. Quero convidar você a se juntar a nós, a participar deste momento e quem sabe não ser tentado em sair rapidinho, mas sendo objetivos, nós teremos um tempo então específico, né? Então você é convidado, convidada a permanecer conosco até o final. Quero desafiar você também a convidar aí pelo menos mais umas 3 pessoas, compartilhe aí o link, abençoe uma vida, um coração. Quero chamar você a ser um abençoador nesta hora, né, numa oportunidade que nós temos também, né, diante do Senhor, de participarmos deste momento tão especial. Então, neste dia em especial, nós estamos nos dedicando a um tempo de oração, de palavra. Vamos ter uma palavra de oração, então, iniciando este momento, diante de Deus, juntamente aí com os irmãos, mesmo que virtualmente, mas tem sido bênção este tempo. Louvamos a Deus por este tempo, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós engrandecemos o Teu nome, louvamos o Teu nome. Sabedores, ó Deus, que o Senhor tem muito mais sobre as nossas vidas, deseja realizar muito mais sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E de uma forma especial nesta hora eu apresento diante do Teu altar este tempo, ó Deus, de palavra e oração que teremos. Pedimos graça diante do Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado, que possamos testemunhar bênçãos do Senhor sobre este tempo. Apresentamos diante do Senhor cada coração que separou este momento ao Senhor em primeiro lugar. Colocamos diante de Ti também, ó Deus, cada família. Pedimos, ó Deus, que a bênção, a paz do Senhor seja sobre cada lar nesta hora também. Ó Deus, declarando no nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, estabeleça sobre nós um tempo de ministração de bênção para a glória do Teu nome. Nós oramos e a Ti ofertamos este momento em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você, nós temos tido aí a oportunidade nesses últimos dias de recebermos alguns pastores convidados, né, e de sermos abençoados através aí de algumas visitas. E nesse tempo, né, nós fomos ministrados por alguns pastores, bênção do Senhor sobre as nossas vidas, mas hoje, de uma forma especial, eu optei em estar com você, oportunidade de nós estarmos juntos e de falarmos um pouquinho daquilo que Deus tem por intermédio da sua palavra. Então eu quero convidar você que tem uma Bíblia aí, quero convidar você a um tempo na palavra de Deus, e nós teremos também, após este momento de uma breve reflexão, um tempo ainda de oração no nome de Jesus. Amém? Quero convidar então você no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, 1 Samuel, capítulo de número 30, nós temos aqui uma referência, é sobre ela que eu quero compartilhar com você nesta noite, aonde nos traz aqui, na verdade, um relato, uma das experiências de Davi. Eu acredito que você já deve ter passado os teus olhos, ou até mesmo ter ouvido, ou já até, quem sabe, ter falado e ministrado sobre este texto, sobre esta passagem, na qual nós temos a referência, né, de um relato, de um pequeno relato no contexto da história de Davi. Então, olhando para essa referência, eu quero, como texto, como a narrativa é extensa, eu quero me deter somente em um versículo, somente a um verso, é o versículo de número 6.
versículo de número 6, do capítulo de número 30, nos diz assim a palavra do Senhor: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, diz o texto, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas e de suas mulheres. A palavra do Senhor nos declara: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu quero nesta noite ficar com essa expressão: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E olhando para este contexto, claro que nós não podemos falar somente desse verso sem, quem sabe, ter pelo menos uma noção do que está acontecendo nesse relato. Então, quando nos traz a referência de que Davi, ele se reanima no Senhor, nós estamos falando de um tempo difícil, na verdade de um tempo desafiador, ou quem sabe diante de uma situação aonde não se sabe nem como recomeçar. Nós, quem sabe, estamos vivendo momentos como os de Davi, sem saber como recomeçar, sem saber como dar alguns passos, ou mesmo diante de uma situação desafiadora, somos convidados, e pelo Senhor, a irmos para diante do altar do Senhor e nos reanimar no Senhor. Aliás, a palavra do Senhor nos declara que Ele é o Senhor que nos dá ânimo. A palavra do Senhor nos declara que Ele libera sobre nós o ânimo. E Ele, o próprio Jesus, nos declara no seu ministério: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para essa referência, nós encontramos aqui, dentro desse contexto maior, que é o relato onde Davi está em retorno, está de volta à sua cidade. Davi e os seus valentes, os seus aproximadamente, segundo o texto, 600 homens que com ele caminhavam, e também as suas filhas, filhos e mulheres, dos seus soldados. Diz o relato que no capítulo 30 e desde da continuidade também do texto, vai nos trazer essa referência que Davi, ao chegar de uma batalha, de uma guerra, ele se frustra. Na verdade, ele está decepcionado. E não só ele, mas aqueles que com ele estavam. E o texto vai nos falar exatamente deste momento desafiador da vida de Davi. Aonde, quem sabe, como eu e você, ou quem sabe, diante de tantos momentos decisivos, também precisamos de uma direção, precisamos de uma luz. E olhando para esse texto, o versículo de número 6 já nos traz uma direção. Davi, quem sabe, diante deste momento de frustração, segundo o relato, diz a palavra que aqueles que vieram contra a cidade, é a cidade de Ziglag, diz o texto, essa cidade ela foi não só tomada, ela não foi só levada os filhos e filhas, mulheres, mas, sobretudo, aquilo que ficou, aquilo que sobrou, diz a palavra que estava em ruínas, ficou em ruínas. E quem sabe, diante de algumas situações, nós nos encontramos assim, em ruínas, em situações as quais nós não sabemos como recomeçar, mas Davi nos dá uma direção. A palavra nos declara que naquele momento, Davi ele vai para diante de Deus e ele busca ao Senhor. O interessante é que enquanto Davi está chegando, enquanto Davi está vendo a situação, enquanto Davi está contemplando o que sobrou da cidade e aquilo que era a sua casa, e também os familiares e aquilo que era a vivência daquele grupo, daqueles homens valentes de Davi, a palavra do Senhor nos declara que esses homens também começam a culpar agora Davi, começam a rejeitar Davi. O interessante é que Davi, ele encontra esses homens diante de uma outra situação, é um outro relato da história de Davi, mas
Na verdade, há quase que um encontro e um casamento, né, entre um general e os seus soldados. E é com esses homens que, em alguns relatos bíblicos, nós vamos encontrar muitas experiências. Mas neste contexto, neste momento, esses valentes, esses homens, começam a rejeitar a Davi, colocando ele como o culpado daquilo que havia acontecido. A atitude de Davi nos leva a essa reflexão diante do que fazer. Diante, quem sabe, de rejeições. Quem sabe diante daquilo que a gente não consegue realizar. Não sabe nem como fazer. Nós não temos um pensamento. Nós não conseguimos ter a luz do que fazer. E aí, meu irmão, minha irmã, dá um glória a Deus aí. Nós temos a presença do Senhor. Não há melhor lugar senão a presença do Senhor. O que Davi faz? Davi vai para a presença de Deus. Davi vai para diante de Deus. E a palavra do Senhor nos declara, você leu comigo aqui no versículo 6, que Davi muito se angustiou. As pessoas, né, os seus soldados, os seus valentes, falavam em apedrejá-lo, falavam em matá-lo, mas ele estava com o seu coração angustiado, estava com o seu coração triste, mas a palavra do Senhor nos declara que, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele vai para diante do Senhor. Quantas vezes, quem sabe, em momentos também, né, desafiadores, o que fazermos? O texto nos convida e nos traz uma direção que nós podemos também adotar. E quem sabe que seja ela a primeira, irmos para diante de Deus. Irmos para os braços do Senhor. Irmos ao encontro do Senhor. E quando nós olhamos essa referência, esse relato, né, essa narrativa, nós podemos encontrar aqui que diante, quem sabe, de um momento triste, um momento desafiador, um momento, quem sabe, angustiante para o coração de Davi, esse texto nos traz também um ensino que Deus pode transformar, Deus pode mudar, né, o nosso pior momento em um dos melhores momentos da nossa história, da nossa vida. Creia nisso, no nome de Jesus. Deus pode pegar, né, uma situação, quem sabe, caótica, uma situação angustiante, uma situação triste, uma situação que traz aflição e transformar em alegria, em prosperidade, em novos direcionamentos. E é exatamente isso que acontece. A palavra do Senhor nos traz este ensino, que ao ir para diante de Deus, o que Davi faz? Davi começa a se renovar no Senhor. Diante de Deus, o salmista declara que na presença dele nós encontramos alegria. Na presença do Senhor nós encontramos júbilo. Na presença do Senhor nós somos renovados. Então é diante do Senhor que Davi se apresenta. Ao olhar a situação, ao olhar aquilo que está acontecendo, além de ser rejeitado e quem sabe até ameaçado de morte, a palavra do Senhor nos declara que ele vai para diante do Senhor. E ali começa uma mudança. Um parênteses aqui para lembrarmos de algo. Davi está vivendo um momento onde ele está um pouco distante de Deus. Apesar de Davi conhecer e ter a intimidade com Deus, ele está vivendo um momento, quem sabe, sozinho. Não é aquele Davi que nós conhecemos, né? Mas é aquele tempo que muitas vezes há um distanciamento. Mas sabe o que Davi faz? Diante desse momento, ele vai para diante do Senhor. Quem sabe muitos corações estejam assim, distantes, né? Quem sabe com a fé abalada, com o coração entristecido. Mas eu quero olhar para essa referência e pensar aqui com você que Davi, ele vai para diante do Senhor e começa a lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor já havia liberado sobre o seu coração, daquilo que o Senhor já havia dito. E aí, irmão, irmã, a você que nos acompanha por essa transmissão, não é só a lembrança, mas um dos atos de Davi neste momento é reconhecer o seu erro, reconhecer o seu coração distante do Senhor. E aí entra um quebrantamento, uma entrega do coração. E aí quando nós entendemos isso,
as coisas mudam, as situações começam a mudar. Porque é neste momento que, quem sabe, o pior momento, ou diante de uma situação limite, diante de uma situação difícil, o nosso pior momento pode ser transformado no nosso melhor momento. Quando nós olhamos para este momento de Davi, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua distância do Senhor, mas sobretudo agora, se humilhando na presença do Senhor, buscando o renovo, uma direção de Deus, nós encontramos uma das declarações mais fortes da Bíblia, declarada pelo próprio Davi. E aí nós encontramos aqui uma direção do texto também. A palavra do Senhor nos ensina que Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito diante dele. Deus nunca rejeita um coração que é sincero, que é verdadeiro. Então nós encontramos aqui Davi diante do Senhor, declarando: e agora? Né? Quebrantando e reconhecendo o seu erro. E agora, Senhor? O que eu posso fazer? Eu fico ou eu vou diante dos... Eu vou buscar as famílias, eu vou atrás dos inimigos, eu vou em busca dos nossos. E a palavra do Senhor nos ensina que neste quebrantamento, nesta entrega, no versículo de número 8, nós não vamos ler todo o texto porque o texto é extenso, mas o versículo de número 8 nos declara que Davi ele consulta ao Senhor. Quem sabe está aí uma das realidades, né, que deve ser na nossa existência, precisa ter, que é a nossa vida diante de Deus, consultando a Deus, buscando ao Senhor. Às vezes nós queremos e desejamos fazer algumas coisas, mas não buscamos, não clamamos, não pedimos direção. Deus nos envia sinais, Deus nos dá uma resposta, um não, ou um sim, ou um espera, um talvez. Mas quando nós olhamos para este momento, Davi está primeiramente quebrantando o seu coração diante do Senhor. Versículo de número 17 do capítulo 51, que é Salmo de Davi, a palavra do Senhor nos declara que sacrifícios, né, que agradam ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. É um coração sincero, arrependido diante de Deus. E aí, diante deste momento, nós encontramos que a palavra do Senhor traz ao coração de Davi uma direção. Davi ele consulta ao Senhor. Davi ele busca a presença do Senhor. E nós encontramos que Deus fala. Sabe por quê, irmão, irmã? A você que nos acompanha, Deus nunca nos deixa sem uma direção. A pergunta de Davi: irei eu atrás dos inimigos? Ou ficaremos aqui? Mas Deus traz uma direção a Davi. Então, além do quebrantamento, que é um ensino, do arrependimento, de nós voltarmos o coração para o Senhor, a palavra do Senhor nesse texto também nos traz um outro ensino, que é ouvirmos a voz de Deus. Davi ele busca uma direção. E qual é a direção do Senhor? Vai. Quem sabe diante de um sim de Deus, muitas vezes nós nos surpreendemos. Aqui Davi está perguntando a Deus se ele deve ir atrás dos inimigos. Quem sabe a resposta que ele esperava ouvir era não. Porque eles vieram, acabaram com tudo, e o que sobrou, diz o texto, que estava em ruína. Então, o que é mais fácil? Abandonar. O que é mais fácil? Deixarmos como está, e de alguma forma, uma hora, nós vamos conquistar de novo. Mas o interessante é que o Senhor, ele fala. E ele fala das mais diversas formas. E ele dá a direção para que Davi e os seus valentes, os seus guerreiros, os seus soldados, diz a palavra que quase 600 homens fossem atrás dos inimigos. E aí é que nós encontramos essa orientação, que é também o ensino do Senhor para as nossas vidas. E o interessante é que, neste contexto, Davi e os seus guerreiros, eles vão atrás dos inimigos, mas sem rumo, pois já havia dias que eles estavam fora da cidade e os inimigos já tinham
passado a cidade. Diz o texto que já havia passado dias. Eles estavam meio que sem direção, mas quando Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá estratégias. Deus nos dará uma direção, Deus acrescentará sobre nós. E se não existir, Deus faz o milagre. Aí entra o extraordinário de Deus, amém? Dá um glória a Deus aí. Sabe, quando parece que não tem solução, mas já tem 3 dias, 4 dias, o que fazer? Aí nós confiamos. Porque se nós temos uma palavra de Deus, nós podemos ir sem medo. E se Deus disse sim, meu irmão, nada pode nos parar. Agindo Deus, quem impedirá? Então a palavra do Senhor nos diz que Davi com os seus homens, eles vão atrás, eles vão em busca do que pertence, do que a eles pertence, a família, filhos, filhas, mulheres. Mas diz a palavra que eles estão buscando, eles estão... Isso eu estou aqui narrando, né? Falando e transcorrendo aqui a narrativa do capítulo. Mas a palavra do Senhor traz um ensino, também um outro ensino, além do quebrantamento, do arrependimento, de ouvir a voz de Deus, mas de estarmos atentos às estratégias que Deus nos dá. O interessante é que esses homens, diz a palavra, que eles chegaram a um ribeiro. E chegando a um ribeiro, eles descansaram, porque eles estavam cansados. Já havia há algum tempo que eles estavam, né, no trabalho da perseguição contra os inimigos. E aí quando nós encontramos a referência, e a palavra do Senhor nos declara que nessa referência, Davi, ele diz assim, já é hora de irmos, vamos embora. Só que aí, dos 600, 200 soldados, 200 valentes, 200 homens, decidem abandonar a causa. Às vezes estamos assim. Aqui temos um ensino também de não desistirmos, de não abandonarmos. Mas 200 homens estão dizendo, nós não queremos mais. Nós não acreditamos que é possível. Sabe, quando nós estamos aí frente, né, a situações como a de Davi, sem saber o que fazer, aí buscamos, oramos e Deus nos dá uma estratégia. Deus disse sim, nós estamos confiantes e indo em busca. E de repente, sem saber o que fazer, mas confiando na palavra, mas bate no coração, quem sabe, o desejo de abandonar, de desistir, de não acreditar mais. Mas Davi e 400 homens estão perseverantes, crendo que algo vai acontecer, que Deus estabelecerá algo sobre a vida deles e eles irão conseguir alcançar os inimigos. Aqui está uma direção, um ensino para as nossas vidas. Não desista. Não abandone a causa. Muitas vezes nós estamos aí deixando, abandonando, né, e esperando alguma coisa acontecer, quando na verdade Deus já nos disse sim, Deus já nos deu uma direção, Deus já nos falou ao coração, mas lá no íntimo há uma incredulidade. A palavra do Senhor nos declara que o Senhor não se agrada disso. A palavra do Senhor nos declara que o Senhor espera do nosso coração expectativa, fé, né, de crermos que é possível. Aliás, o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Tudo é possível ao que crê. Você crê, meu irmão? Amém? Você crê no nome de Jesus? Então crê que em meio às situações, ou quem sabe aquilo que você esteja vivenciando, ou quem sabe olhando as circunstâncias, não como a de Davi, mas situações das quais nós precisamos de uma direção de Deus. Quem sabe Deus disse sim a você, mas cadê a estratégia? Sabe o que acontece? Diz a palavra que enquanto eles estão no ribeiro, eles estão à procura do inimigo. E neste momento eles encontram ali um egípcio ferido, precisando de ajuda. E este egípcio era um dos servos dos amalequitas, daqueles que foram lá atear e pôr fogo e sequestrar as famílias dos soldados e dos valentes de Davi. Mas o que Davi faz? Davi, ele estabelece uma estratégia de fazer o bem e de pegar as respostas e as indicações de como chegar aos amalequitas. A palavra do Senhor nos diz que alguém que está ferido, abandonado pelos seus,
agora vai se integrar ao exército de Davi. Às vezes parece loucura, mas Deus faz isso. Deus coloca situações, Deus coloca até mesmo pessoas, Deus apresenta uma estratégia para que possamos vencer e chegar ao alvo daquilo que Ele colocou no nosso coração. Mas eu quero pensar aqui com você que a palavra do Senhor nos declara sobre isso. A palavra do Senhor nos declara que Davi ele foi com seus valentes, Davi ele foi com seus homens na perseguição. E aí nós encontramos um outro ensino aqui. Este outro ensino eu quero chamar de estar firmados na promessa do Senhor. Seguir confiantes, seguir perseverando, prosseguir firmados na promessa do Senhor. Eles poderiam ter desistido, como aqueles 200 que ficaram lá no ribeiro. Mas agora eles estão indo, encontra alguém que poderia os ajudar e de alguma forma chegar aos inimigos. E diz a palavra, meu irmão, minha irmã, que Davi continuou a perseguição. Lá no versículo de número 10, a palavra do Senhor vai nos contar um pouquinho, do capítulo 30 que nós estamos falando, daquilo que está acontecendo. E neste momento, foi quando então encontrou-se esse egípcio, a estratégia ali é boa, foi estabelecida e eles agora entendem que Deus pode, somente Deus, somente o Senhor pode devolver a nós, somente o Senhor pode restituir a nós, além do que o inimigo nos roubou. Preste atenção nisso. Nós cremos que Deus é um Deus que nos restitui. Nós cremos que Deus pode estabelecer sobre as nossas vidas, circunstâncias, não só as circunstâncias, mas coisas, pessoas, até mesmo, quem sabe, ambientes, daquilo que de alguma forma nós perdemos. Aquilo que de alguma forma foi sofrimento, luto. Basta nós olharmos para a experiência, quem sabe uma das maiores experiências é a experiência de Jó. A palavra do Senhor nos declara que Ele restituiu tudo. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero pensar aqui com você que só Deus pode restituir além daquilo que o inimigo nos roubou. Agora, quando nós olhamos para este momento, é um momento de fechamento da história. E qual é o fechamento da história? O fechamento da história é que, versículo 18, é que Davi, e eu quero olhar aqui para este momento, é que Davi, diz a palavra, versículo 17 ainda antes, diz que feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Davi ele encontra os seus inimigos, e diz a palavra que houve uma batalha, e diz que ele feriu todos os inimigos e também salvou todas as famílias. Ou seja, as mulheres que foram levadas, filhos, filhas. Agora, o versículo 18 nos traz uma declaração. Assim Davi salvou tudo quanto havia sido tomado pelos amalequitas. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para essa referência, nós encontramos aqui essa palavra de restituição. Agora, mais do que a restituição, é o que está no versículo 20, que é o fechamento quase que da história, deste momento que começa com choro, que começa até com a rejeição de Davi, começa o povo rejeitando os seus valentes. Diz a palavra que também tomou Davi todas as ovelhas, todos os gados, e levaram diante de Davi, e dizia, este é os despojos de Davi. Ou seja, até aquilo que não pertencia veio como despojos, ou seja, eles receberam como recompensa, como vitória diante da guerra dos seus inimigos. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas
extraordinárias que que os nossos olhos ainda não conseguem contemplar, naturais. Mas se tivermos olhos abertos, se tivermos a visão do Senhor, homem, mulher de olhos abertos, nós veremos, né, coisas grandes no Senhor. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, precisamos, em primeiro lugar, né, ir para diante de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o direcionamento de Deus. Estabelecer as estratégias, porque na trajetória, naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus nos fala, há um caminho, uma trajetória. E no meio disso, nós temos, né, um espaço, e nesse espaço há estratégias, das quais, quem sabe, dependerá de nós, dependerá do nosso esforço. Assim como ele disse a Davi, vá, porque vocês serão vitoriosos. Só que aí a gente chega no meio do caminho e quer desistir, como os 200 que ficaram lá no ribeiro bebendo água. É melhor beber água, é melhor ficar sentado, é melhor ficar deitado, é melhor ficar descansando, esperando alguma coisa acontecer. Não! A palavra do Senhor nos convida. Irmos para diante de Deus, buscar a presença de Deus, clamar pela direção de Deus. Deus falará ao nosso coração. Deus nos dará e estabelecerá estratégia sobre as nossas vidas. Mas precisaremos também avançar e prosseguir. Acreditar que nós vamos vencer. Acreditar que teremos um recomeço. Acreditar que nós vamos sair vitoriosos, que nós vamos vencer. E que se de alguma forma perdemos, Deus estabelecerá sobre as nossas vidas restituição. Deus nos dará, Deus nos retribuirá, Deus nos acrescentará de alguma forma. E eu vou dizer mais, não só acrescentará, quem sabe, aquilo que de alguma forma foi perdido, mas de tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia como perdido, você pode depois dar uma analisada, você vai perceber que, na verdade, Deus acrescenta de uma forma sobrenatural. Então, creia nisso. Naquilo que de alguma forma perdemos, naquilo que de alguma forma foi nos tirado, Deus, Ele acrescenta sobre nós de uma forma tão extraordinária, tão especial sobre as nossas vidas, tão grandiosa, né, como aconteceu na vida de Davi. Como aconteceu também na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Deus acrescenta muito mais daquilo que nós, de alguma forma, fomos roubados. Meu irmão, minha irmã, dentro desse contexto, a palavra do Senhor também nos ensina que há muitos inimigos, há muitas situações que tentam nos roubar a paz. Há muitas situações que, de alguma forma, tentam se achegar ao nosso coração e, sobretudo, à nossa família. E o texto nos fala sobre isso. O texto nos fala do inimigo, né? No caso aqui, do roubo, do saque, né? do sequestro, daquilo que foi colocado na cidade, fogo, ao ponto de estar em ruínas. A palavra do Senhor nos declara: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas a palavra do Senhor nos declara também: o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, de uma forma extraordinária. Não é algo só comum, né? Não é algo só ordinário, mas é algo extraordinário. Deus quer nos levar, né, a coisas grandes e extraordinárias, né, nesses dias, no nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quais são os seus desafios. A palavra do Senhor nos ensina que Davi, ele está diante de um desafio. Davi está diante de um momento desafiador. Alguns têm dito aí, nós estamos vivendo uma crise, né? Eu opto por ficar com a palavra aí, estamos vivendo um momento de desafios, de recomeço, de aprendizagem, né? De algumas situações das quais nós estamos buscando estratégias no Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção no nome de Jesus, né? Para que possamos estar atentos, apercebidos daquilo que Deus tem para o nosso coração. O inimigo tem tentado nos roubar em muitas áreas, sobretudo na família.
Então, no nome de Jesus, creia nessa palavra. Vá para diante de Deus, ouça a voz de Deus. Prossiga firme no Senhor, perseverante, e creia que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Diga assim, eu creio nesta promessa do Senhor, eu creio nessa palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Declare isso aí sobre a sua família no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você. Eu não sei qual é o pedido que você traz no coração nesta noite. Eu não sei quais são os desafios que você apresenta diante, do altar do Senhor nesta hora. Quem sabe é a família, quem sabe é o seu coração, quem sabe você tem se colocado como intercessor sobre a vida de alguém. Mas a palavra do Senhor, nós lemos aqui e nós discorremos um pouquinho hoje sobre um momento desafiador. E quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus sempre nos sinaliza algo. Então, que nas nossas orações, o nosso pedido diante do Senhor, que na nossa entrega diante do Senhor, seus ouvidos, seus olhos estejam abertos para aquilo que Deus irá sinalizar. Vai que tem um egípcio aí, aparecendo para você, te dando uma pista. Vai que Deus está estabelecendo alguém para te abençoar. Vai que Deus está estabelecendo ou te mostrando algo para esses dias. No nome de Jesus, tome posse dessa palavra do Senhor para o teu coração. Amém? Vamos orar? Coloque-se diante de Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Creia que Deus tem muito mais para a tua vida. Senhor Deus, nós estamos diante do teu altar, na tua presença. E é na tua presença que há regozijo, há alegria. É na tua presença que somos renovados, que somos transformados. E a tua palavra nos declara isso. Por isso, ó Deus, olhando para a história de Davi, dentro deste contexto, ó Deus, do qual ele tem o seu coração em amargura, em angústia. Mas, ó Deus, a tua palavra nos ensina que é neste momento que Davi vai para diante do Senhor. E, ó Deus, ele começa a trazer na sua memória aquilo que o Senhor já havia feito. Ó Deus, e ele coloca o seu coração diante do Senhor. Ó Deus, em quebrantamento, e assim também nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora. Ó Deus, olha para o nosso coração. Deus, que possamos estar atentos, ó Deus, apercebidos daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus, que não venhamos desanimar, que não venhamos, ó Deus, desistir, que não venhamos, ó Deus, retroceder, mas que possamos avançar e testemunhar grandes vitórias do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que possamos estar, ó Pai, vazios de nós mesmos. Ó Deus, que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. E na força do Teu poder, sermos vitoriosas para a glória do Teu nome. Nós apresentamos cada vida, cada família, apresentamos, ó Deus, cada pedido, cada entrega nesta hora diante do Teu altar. Ó Deus, que possamos testemunhar vitórias do Senhor para a glória do Teu nome. Eu oro, eu entrego ao Senhor este tempo, te louvamos, ó Deus, somos gratos a Ti, pela palavra do Senhor que não volta vazia, pela palavra do Senhor que nos traz ânimo, pela palavra do Senhor, ó Deus, que nos traz o ensino, o direcionamento, ó Deus, que nos consola, que nos exorta, ó Deus, que nos ajuda na nossa caminhada de fé. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, a Ti entregamos e ofertamos também este momento. Assim oramos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, já estamos encerrando. Que Deus continue a falar sobre o teu coração, sobre a tua vida. Que não falte direcionamento do Senhor sobre os teus passos. Eu quero deixar aqui dois avisos importantíssimos para você que está participando conosco deste momento. O primeiro deles. Este sábado, nós temos a nossa parada solidária. Eu quero, de antemão aqui, já agradecer a todos aqueles que têm participado, colaborado, mas quero chamar também aqueles que de alguma forma querem colaborar, participar, sendo voluntários. Tem espaço para você, nos procure a nossa liderança.
isso vai ser bênção, né, no nome de Jesus, para a vida da igreja e para aqueles também que de alguma forma têm sido abençoada. Nós tivemos uma estimativa agora nesse segundo mês, nós estamos fechando o segundo mês da nossa parada solidária. No nosso primeiro mês nós arrecadamos quase ou mais que 1,5 toneladas de alimentos. Ah, meu irmão, dá uma glória a Deus aí, vai. Mais de 1,5 toneladas de alimento. Foi mais do que isso. Bem mais. Não só alimentos, fora produto de limpeza e de higiene, né? Mas eu quero louvar ao Senhor porque você tem entendido este propósito. Então, todo sábado, das 10 às 15 horas, 10 horas da manhã às 15 horas, nós temos tido a parada solidária. E esse sábado terá lá um grupo de voluntários, né, se colocando na dispensação de abençoar vidas. Nós ampliamos a nossa parada solidária, não é somente agora alimento, produto de limpeza e de higiene pessoal, mas também estamos adentrando aí ao inverno, daqui a uns dias o frio, né, estará mais perceptível, e nós estamos aí com a arrecadação de roupas, calçados, cobertores, e nós louvamos a Deus porque isso já tem chegado à vida da igreja. Ah, mas roupas usadas? Sim, roupas em bom estado, roupas que podem ser usadas. Então, se você quiser colaborar, sábado, às 10 horas, até às 15, estamos recebendo também as doações. Nós fizemos uma estimativa e agora nesse segundo mês, nós estamos chegando a quase 1 tonelada. Nós teremos uma precisão maior neste final de semana, mas estamos chegando a 1 tonelada. Pode dar mais um glória a Deus aí, glória a Deus por isso. Nós temos abençoado muitas pessoas, temos abençoado praticamente, às vezes até bairros, sabe? Chegado assim e abençoado a comunidade para que o líder daquela comunidade possa abençoar também outros. Temos algumas pessoas que têm sido assistidas, não só com as cestas básicas, mas também Deus tem colocado algumas situações de aprendizado e temos abençoado algumas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, você pode abençoar. Não necessariamente com uma cesta básica. Se você tem condições, amém por isso. Se você tem condições de ofertar mais cestas básicas, glória a Deus. Mas se você quiser ofertar alguns produtos, né? Quilo mesmo, quilo não perecível, um pacote de feijão, 1 litro de óleo, ou alguns itens de uma cesta básica, sinta-se na liberdade, deixa Deus te usar. Tem sido bênção, né? E nós iremos então estar repassando, avisando aí a nossa igreja, a nossa arrecadação do mês, porque nós fechamos agora essa semana, anteontem, o nosso segundo mês cravado de parada solidária. E continuamos. Amém? Então este é o aviso que eu quero deixar aqui para os irmãos. O segundo aviso, e este guarde bem, nós estamos voltando para os nossos cultos presenciais no próximo domingo. E no próximo domingo, nós estamos realizando, depois de quase 100 dias, né, o nosso primeiro culto presencial. Não estaremos recebendo crianças e nem a turma, né, do grupo de risco. E quem sabe você possa perguntar, mas tem espaço para todo mundo? Não. Nós disponibilizamos um link, eu acredito que pode ser que já tenha até sido preenchido. Se você recebeu, acessou e não há mais possibilidade, né, é porque você não há mais, não tem como mais você preencher ali, porque zerou, né, já lotou. Então são vagas limitadas e nós teremos lá então a realização do culto presencial, com todo o protocolo, né, com todas as orientações que já passamos. Na entrada do prédio também você será orientado a alguns direcionamentos que teremos. E eu quero deixar aqui claro também para os irmãos que você possa estar nos ajudando nessa divulgação, que os nossos cultos presenciais nos domingos serão também transmitidos, né, online, ao vivo.
e será uma bênção no nome de Jesus. Certamente nós teremos aí o nosso grupo de pastores nos abençoando no decorrer desses domingos. Lembrando que mês de julho é o nosso aniversário. Então, tem coisa boa vindo por aí, tá bom? Julho, completamos mais um ano de presença metodista nesta cidade. E dá um glória a Deus aí, meu irmão. Mais um ano de presença metodista nessa cidade. E nós estamos aí orando e buscando uma direção de Deus dentro daquilo que está sendo programado, projetado para este mês especial de julho. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.